Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ver então sobre o livro do profeta Ageu. Ageu, ele foi um profeta que ele foi levantado por Deus no pós-exílio. Então, quando o povo, saiu da Babilônia após ter ficado lá por 70 anos, eles retornaram. Só que ao retornar, eu vou resumir aqui para você. Ao retornar, eles se preocuparam em reedificar os muros e as suas casas. Eles deixaram o templo de lado, o altar do sacrifício também. Então, Deus levantou Ageu nesse tempo para mostrar para eles de que eles deveriam priorizar a Deus. Tanto que chegou um momento ali em que eles estavam reconstruindo os muros e na época lá, o rei Dário mandou que parasse. Eles tiveram que dar um tempo. Ali eles ficaram desanimados, mas continuaram na reconstrução das suas casas e o templo eles deixaram de lado. O povo estava tão desanimado, por quê? Porque eles tinham visto o templo na glória que era quando Salomão havia construído. Salomão edificou o templo com prata, com ouro, com bronze, com várias coisas caríssimas, pedras preciosas, todo o ouro que Davi tinha guardado, Então, eles ofertaram para que fosse construído o templo, para que fossem feitos utensílios, enfim. Então, o povo não se achava, vamos dizer assim, digno de fazer aquela reconstrução. Com o que eles iriam fazer? Só que aqui Ageu, chega um momento que Ageu diz o que para eles, Que a pessoa ela acaba depositando as coisas em um saco furado, num saquetel furado. Por quê? Se nós não priorizarmos a Deus na nossa vida, tudo que a gente fizer, as demais coisas, não tem por quê. Porque a palavra diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando o povo abriu os ouvidos e ouviu tudo o que Ageu falou, eles começaram a edificar o templo. E eles receberam o que? Promessa de fartura, de provisão, de bênção. E eu quero ler aqui com você Ageu capítulo 2. Ageu, ele é um livro pequeno. Ele tem apenas 2 capítulos, mas muito importantes. Ele faz parte, dos profetas menores. O que significa isso? Não que ele seja menor no nível de intimidade com Deus, não. Profetas menores e maiores na Bíblia é devido ao tamanho do livro. Então, profetas menores são Abacuque, Amós, Ageu, Obadias, Sofonias e por aí vai, E os maiores são aqueles que têm os livros com mais capítulos, como Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Esses são os profetas maiores, tá? Então, aqui, esses que eu comecei ali, que o Espírito Santo foi me trazendo, o estudo, foi Amós, foi Abacuque, hoje nós estamos vendo Ageu, são os profetas menores. E Ageu, ele foi o profeta que foi levantado depois do exílio, quando o povo retornou da Babilônia. Então aqui eu vou ler com você, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: a glória da casa reedificada. No 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor foi comunicada por intermédio do profeta Ageu, dizendo: formulai a seguinte indagação ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Dentre todos vós, os sobreviventes, quem se lembra de ter visto este templo em sua primeira glória?
Comparado ao primeiro, não é como nada o que os vossos olhos contemplam agora? Todavia, diz Yahvé, coragem, Zorobabel, coragem, ó grande sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, esforçai-vos, todo o povo da terra, exorta o Senhor, e trabalhai com dedicação, porquanto eis que eu estou convosco, assegura Yahvé, o Senhor dos exércitos. Esta, pois, é a aliança que estabeleci convosco, quando deixaste o Egito. O meu espírito está presente entre vós, não temais, pois assim promete Yahvé dos exércitos. Muito em breve farei tremer os céus e a terra, o mar e toda a terra seca. Farei com que as nações estremeçam, e eis que elas trarão para cá os seus tesouros, e encherei esta casa com Cadod, glória, assegura o Senhor dos exércitos. Portanto, toda a prata e todo o ouro a mim pertencem, afirma Yahvé. Portanto, o esplendor deste novo templo será ainda maior do que a glória do antigo. Ou, dependendo da tua tradução, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Portanto, o esplendor deste novo templo será ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos exércitos. E neste lugar firmarei o meu shalom, a paz garante Yahvé. Então, o que Deus quis dizer aqui? Deus, ele mandou o recado para o povo, por quê? Porque o povo, quando eles partiram para a Babilônia, o templo foi destruído, né? Os muros foram destruídos, o templo era lindíssimo, né? Aos olhos humanos, todo com ouro, com prata, com joias, com tudo, né? Era um esplendor, né? De riqueza. Mas Deus, ele animou o povo e disse, vão lá. Por quê? Edifiquem. Não era necessário prata e ouro, mas Deus, ele olha para o nosso coração. Ele queria que o povo fosse lá com amor, com zelo, com esmero e levantasse o templo novamente que estava em ruínas. Levantasse o altar do sacrifício. E Deus, ele precisa, né, arrumar a nossa vida. Porque quando nós chegamos para Cristo, todo mundo, a maioria, chega em ruínas. Aquele que não nasceu num lar cristão, aquela pessoa que não nasceu já tendo aquele conhecimento da palavra, geralmente a gente chega na igreja, a gente chega na presença de Deus em ruínas. Quantas pessoas vão para a igreja com o casamento em ruínas, a saúde em ruínas, com os filhos nas drogas, né, na prostituição, preso. Quantas pessoas chegam na igreja, na presença de Deus, no templo, né, em ruínas. As pessoas costumam dizer, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. São o que? As ruínas. Às vezes a pessoa, ela deixa Deus em último plano. Primeiro eu vou tentar isso, eu vou tentar aquilo, eu vou fazer isso, mas se não der, daí, quando tá tudo arruinado, destruído, daí ela vai para a igreja. Daí ela chega lá diante de Deus em ruínas. E Deus precisa começar a reedificar. Deus precisa começar a reconstrução daquela vida, daquele casamento, daquela família que muitas vezes foi destruída, uns estão para um lado, o outro está para o outro, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa chega na presença de Deus, ela está assim. E o povo, quando havia saído do exílio, eles chegaram ali e encontraram tudo em ruínas. Mas eles se preocuparam primeiramente com eles. Eu vou primeiro fazer a minha casa, eu vou construir a minha casa. A casa de Deus depois, eles achavam que não era o tempo ainda. Só que Deus estava alertando eles, primeiro é a minha casa, me priorizem. Porque por eles não terem priorizado a Deus, não terem obedecido a Deus, eles foram parar na Babilônia por 70 anos. Eles ficaram lá, pela desobediência. E Deus estava dizendo para eles ali, novamente, não cometam o mesmo erro. Primeiro, a minha casa, a minha presença.
E quando Deus disse para eles que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, sabe por quê? Por que que Deus disse, minha é a prata e meu é o ouro? Eu não estou preocupado com isso. Porque naquele templo simples, humilde, que eles levantaram com as suas próprias mãos, sem ouro, sem prata, sem luxo, foi ali que Jesus pregou. Foi ali que o Messias entrou. Por isso que ele disse, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque o primeiro templo, Jesus não entrou. Mas no segundo, Cristo entrou ali e pregou no templo. Então nós precisamos edificar a nossa casa com Deus, o altar da adoração, restaurar as ruínas. Esse é o trabalho do Senhor. Mas que para que Deus faça isso, nós precisamos primeiro entregar nossa vida para Cristo. Essa é a prioridade. É o primeiro passo, é dizer, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu faço do Senhor o meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Tu é o meu Senhor, tu é o meu Deus, é o Senhor que dirige a minha vida agora. Aí Deus começa a transformação. A pessoa vai ouvindo a palavra. Por isso que Jesus disse, vós já sois limpos pela palavra, em vós enxertada. E se você ler mais para frente ali, você vai ver as promessas de Deus. Que eles iam ter fartura de vinho, fartura de pão, de provisão, de colheitas. Porque quando nós colocamos Deus como prioridade na nossa vida, nada nos falta. O Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Quando Ele for o pastor, quando Ele estiver em primeiro lugar da nossa vida, nós não teremos falta de nada. As nossas necessidades serão supridas. Por isso que Paulo disse, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades, as vossas necessidades por Cristo, em glória por Cristo Jesus. Paulo disse isso. Então ele é o dono do ouro e dono da prata, e ele disse aqui, porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertencem. Então Deus não está preocupado com a ostentação, com o externo. Deus está preocupado em arrumar aqui, ó, as ruínas. Deus quer curar de traumas. Deus quer curar as feridas da rejeição. Deus quer curar a ferida do abandono. Ele quer que a pessoa seja curada da ofensa, da mágoa, daquela falta de perdão. São ruínas que se levantam para destruir uma vida. Ruínas. E Deus, ele quer trabalhar no casamento que está em ruínas, num relacionamento que já está ali, a bancarrota, como a gente diz. Deus quer trabalhar ali. Então não tem a necessidade de chegar a romper. Por isso que tem tantos encontros de casais nas igrejas, porque para que Deus entre ali e restaure aquilo tudo novamente. A palavra diz que o amor nunca acaba. Só que infelizmente tem uns que se deixam levar por más conversações, maus conselhos. Vai falar com uma pessoa do mundo que o teu casamento tá com problema. Ah, larga esse homem aí, larga essa mulher aí, isso é o que mais tem, homem e mulher é o que mais tem por aí. O que tu quer perdendo tempo com ela? O que tu quer perdendo tempo com ele? É isso que Satanás quer. Porque a família é um projeto do Senhor. A família, ela é a base da sociedade. Aqui o povo, Deus mandou que eles edificassem primeiro o templo. Cuidem primeiro da sua vida espiritual. Cuide primeiro do teu relacionamento comigo. Deus estava dizendo para eles. Intimidade, obediência. Porque senão ia tudo continuar em ruínas novamente.
Nós precisamos edificar o altar da adoração, derrubar altares na nossa vida, altares que estão levando a nossa vida para a ruína. Altar de idolatria, altar do vício, altar da prostituição, é o altar da fofoca, é o altar da mentira. Tem tantas coisas que estão colocando a vida das pessoas em ruínas. Palavras amaldiçoadoras, palavras que declaram morte, palavras que estão fazendo com que pessoas venham viver numa ruína completa. Porque a pessoa vai falar o quê? A boca vai falar do que o coração dela tá cheio. E Deus disse para o povo, vão lá, derrubem a madeira, corta lá, edifica o templo. Deus, ele quer que a gente venha edificar o templo. A nossa casa, na nossa casa, deve ser um pedaço do céu. Nós devemos ter aquele tempo com a nossa família, ler a Bíblia, orarmos juntos. Hoje tem famílias que nem sequer as refeições fazem juntos, não oram. É cada um para um lado. É um no computador, é um na sala, é o outro no quarto. E assim estão, distantes, em ruínas. Não tem mais relacionamento. Dentro de casa, se você chamar o filho, ele não responde, mas chama ele no WhatsApp. Na hora ele te responde ali. Relacionamentos que já estão em ruínas, entrando nesse patamar. Só que as pessoas estão se descuidando disso. Elas estão, em primeiro lugar, se descuidando da intimidade com Deus. Elas estão perdendo muito tempo com outras coisas, com outros afazeres e estão deixando Deus de lado. Deus de lado. Às vezes as pessoas precisam perder algo para depois dar valor. Ontem eu estava escutando uma menina falar, né? Que um senhor foi de voluntário lá, num trabalho que eles têm aqui, porque foi depois que ele perdeu o filho num acidente. Aí ele parou para refletir e pensou, o que eu estou fazendo? Aí para fazer algo de bom, para ocupar o tempo dele com algo bom de retorno, ele foi ser voluntário para ajudar nesse projeto, que trabalham com crianças autistas, que trabalham com crianças deficientes. Então, um dia da semana dele, ele se dedica para isso, é um trabalho voluntário. Ele perdeu o filho e ele parou para refletir, a vida está passando e o que eu estou fazendo. Então, não chegue nesse ponto. Às vezes as pessoas perdem para poder parar e pensar, poxa, por que eu não fiz diferente? Olha como está. E, infelizmente, as pessoas só param para ver quando acontece algo, uma fatalidade, uma desgraça, algo ruim. Aí as pessoas começam a olhar e dizer, bah, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz diferente? É a mesma coisa se você for analisar as fases do luto. Chega uma hora que a pessoa começa, bah, eu podia ter feito mais. Eu podia ter feito diferente. Eu podia isso. São processos, são 5 fases do luto que a pessoa passa. E uma delas é essa, uma é a depressão, outra é a negação, outra ela começa a dizer por que eu podia ter feito mais, eu podia isso, eu podia aquilo. E às vezes a pessoa ela está assim, porque na maioria das vezes ela está afastada de Deus, o coração dela está longe do Senhor. Então, deixe Deus trabalhar na tua vida. Deixe o Senhor erguer, restaurar as ruínas. Deixe Deus edificar. Mas para isso você precisa obedecer. Você precisa ter intimidade com Deus. Priorizar a Deus. Para que Deus possa entrar na tua vida e começar a acrescentar as bênçãos, as promessas. O povo aqui começou a usufruir da bênção quando eles priorizaram a Deus. Quando eles deixaram de construir as casas deles e foram edificar o templo do Senhor, foram levantar o altar da adoração.
Aí veio a palavra de Deus através do profeta Ageu, falando para Zorobabel, falando para Josué, que era o sacerdote da época, dizendo: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Se você ler todo, são 2 capítulos apenas, você vai ver aqui que se a pessoa não tiver Deus, ela vai trabalhar, ela vai colocar tudo num saquetel furado. Sabe quando você trabalha, você paga as contas, quando você não é fiel a Deus, e você olha assim: onde é que foi meu dinheiro? Eu canso de ouvir pessoas dizendo: eu não tenho dinheiro para nada. Se você me chamar hoje para comer um lanche, eu não tenho. Ela começa a declarar: eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, e começa a ser aquilo que ela tá falando, nunca vai ter. Porque as palavras têm poder para gerar vida, gerar morte. Bênção, maldição, ruína. Então, às vezes, a pessoa está vivendo numa ruína, numa ruim, porque ela está declarando. Ela tem que dizer: não, no momento agora, né, não é possível, mas amanhã vai dar, em nome de Jesus. É a forma de falar. Agora, se ela começar a dizer: não, porque eu não tenho. Eu pago tudo as minhas contas e fico zerada, não tenho mais nada, agora só mês que vem. Nem me chama para nada, não me convida para nada, não posso dividir nada, não posso. Por quê? Falta de administração. Ela coloca num saquetel furado. Ela trabalha, ela nunca tem. Ela não usufrui. Ela não consegue comprar um lanche. Ela não consegue sair, fazer um passeio. Ela não consegue sair nem para tomar um refri, se alguém convidar. Por quê? Porque vive em ruínas. Quando ela não tem Deus como prioridade na sua vida e ela não é fiel ao Senhor, ela não usufrui das bênçãos. Isaías diz o quê? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis e bebereis o melhor desta terra. Então você tem que querer, você tem que ouvir, você tem que obedecer. Essa é a chave. Querer, ouvir e obedecer. Se você seguir esse padrão, você vai viver o melhor de Deus aqui. Porque Paulo disse: aquele que almeja as riquezas só lá no céu é o maior dos miseráveis. A pessoa vive no estado de miséria. Quantas pessoas aqui que vivem contando as moedinhas? Quantas pessoas que vivem escassez e acham que aquilo ali tá bom? Conformadas. Só que nós não podemos ficar conformados. A palavra diz: a nossa mente tem que ser renovada. Eu tenho que ter a mente de Cristo, a vida transformada. Não é no conformismo. Eu preciso mudar o meu pensamento. Quando eu mudo os meus pensamentos, as minhas atitudes automaticamente elas mudam também. Então que você faça uma reflexão. Aqui Deus chamou a atenção do povo. Edifiquem primeiro a minha casa, o templo, o altar da adoração. O resto eu vou acrescentar. Então se preocupe com isso. Derrube os altares da tua vida, o altar da idolatria, o altar da mentira, o altar da fofoca, o altar da traição, do adultério. Esses altares você tem que derrubar e dizer que o sangue de Jesus entre aqui. No lugar disso tudo, Pai, que o Senhor me purifique. A palavra diz que aquele que for lavado no sangue do Cordeiro terá suas vestes alvas brancas como a neve. Então te lava no sangue do Cordeiro. Se purifica no sangue de Jesus. Ali tem que entrar o sangue de Cristo, nesses altares que foram derrubados, e edificar tudo novo para o Senhor. Então, faça isso. Aprenda, queira, escolha, decisão. Queira, ouça e obedeça. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Então, que você guarde esta palavra no teu coração. E provavelmente nós vamos seguir nos estudos dos profetas. Porque cada vez que eu leio, que eu ouço sobre eles, sobre da forma como Deus usou ele, o Espírito Santo vai falando tanto ao meu coração. E a palavra para nós hoje. Palavras que foram pregadas há mais de 2000 anos atrás. Que Deus usou esses homens lá atrás. E hoje Deus usa eles novamente para falar conosco. Todos os dias a palavra ela se renova. Amanhã, se nós lermos aqui, Deus vai falar outra coisa. Deus vai dar outra direção.
Então que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Leia esses 2 capítulos, é um livro pequeno, mas de grande ensinamento, de grande valia, é a palavra de Deus. Então busque ao Senhor enquanto pode achar, enquanto Ele está perto, invoque Ele. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que estão em ruínas. Pessoas, Pai, que às vezes estão ali preocupadas em edificar outras coisas, priorizando tantas coisas, mas deixando o Senhor de lado. Pessoas que estão com a vida espiritual em ruínas, a intimidade em ruínas. Pessoas que estão, Pai, com o casamento em ruínas, a vida dos filhos destruídas. Pessoas que estão vivendo numa ruína total nas suas empresas, aquele espírito de falência. Pessoas, Pai, que vivem sempre com más notícias nos seus ouvidos. Pai, que essas vidas se voltem para o Senhor. Que eles tomem a decisão de querer o Senhor, ouvir a tua voz e obedecer, para que o Senhor possa restabelecer os muros, para que o Senhor possa levantar, edificar esta vida, para que elas possam usufruir e viver do melhor do Senhor nesta terra. Que esse povo faça a escolha certa, Pai, e que o Espírito Santo ministre esta palavra no coração de cada homem, de cada mulher que está ouvindo ela neste momento. Que o Senhor possa edificar esta vida assim como o Senhor fez na vida do povo. Quando o povo se voltou a edificar o templo, o Senhor trouxe a promessa da cura, da bênção, da provisão e da prosperidade. E que o Senhor esteja, Pai, profetizando vida sobre essas vidas, Pai. Que o Senhor esteja levantando esta pessoa, colocando ela de pé, devolvendo o ânimo para ela, como o Senhor disse para esse povo, tenha o ânimo. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se você foi injustiçado, se você foi humilhado, você vai ser exaltado. Deus vai te colocar num lugar de honra. E você vai louvar e glorificar, engrandecer o nome do Senhor. Você vai testemunhar as obras e os feitos do Senhor na tua vida, pela tua obediência, por você se decidir obedecer ao Senhor, ouvir a voz do alto. É a decisão, é a escolha. Então viva o milagre do lado de dentro, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus. E que você seja edificado por esta palavra. E se ela falou ao teu coração, mande para quem você, o Espírito Santo colocar no teu coração, manda para tal pessoa, manda. Passa essa mensagem para frente para que outras vidas sejam abençoadas como você tem sido. Em nome de Jesus.